nós já lemos um texto no início deste culto que nos fala a respeito da grandeza de Deus. Nós cantamos um hino que fala a respeito da grandeza de Deus. E agora nós iremos tentar compreender um pouquinho mais de quem é este Deus. Quem é o Deus que você adora? Quem é o Deus que você vem aqui todos os domingos, domingo após domingo, para cantar louvores, para glorificar, para bendizer o nome? Quem é este Deus que você diz adorar? Conhecer o Deus que nós adoramos é extremamente importante, porque vai definir em grande medida como que nós vivemos nossa vida, o que nós sentimos, se nós teremos medo ou se nós teremos confiança. Conhecer o Deus que nós adoramos é aquilo que vai nos ajudar a termos uma vida que agrada a este Deus ou não. Se nós conhecermos o nosso Deus, nós teremos uma vida, primeiro, boa, e uma vida que glorifica a Deus, em segundo, uma vida que busca cada vez mais seguir a este Deus, compreendendo a grandeza dele. E hoje nós iremos ler um texto lá em 1 Samuel, que nos conta a história, nos traz um relato de algo que aconteceu, algo histórico de fato. E nós vamos tentar olhar neste texto como que Deus agiu, como que as pessoas agiram, e tentar compreender a partir disso quem é o nosso Deus. É um texto grande, por isso eu não vou lê-lo inteiro, mas nós leremos parte a parte conforme nós passarmos pela exposição do texto. O texto está em 1 Samuel, capítulo 5. Samuel, capítulo 5, e vai do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 1. Então é um texto grande, por isso que eu não vou lê-lo por completo agora. Mas antes de nós entrarmos nessa exposição, meus irmãos, é importante nós entendermos em que pé que está o livro de 1 Samuel e em que pé que está essa história. Se vocês olharem aí no livro de vocês, na palavra de vocês, lá em 1 Samuel, no capítulo 1 até o capítulo 3, está narrada para nós a história do nascimento e da criação de Samuel. Se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, vocês vão perceber que o capítulo 1 fala a respeito da família de Samuel, fala sobre Ana, fala sobre Eucana, fala sobre Penina, e como que Ana, sendo uma mulher atribulada e que não podia ter filhos, vai até o templo, ora ao Senhor, e o Senhor misericordiosamente atende a oração dela e dá um filho a essa mulher. E essa mulher, Ana, recebendo este filho, realiza algo que ela havia prometido a Deus e dedica este filho ao serviço do Senhor. Esse filho é chamado Samuel, e Samuel, desde pequeno, ajuda e assiste na casa do Senhor, junto com o sacerdote Eli. E aí no capítulo 3 é narrado para a gente como que Samuel passa de ser apenas um menino que é dedicado ao Senhor para ser também um profeta. E é aquele texto que muitos conhecem, onde Deus chama Samuel, fala Samuel, Samuel, e ele diz, Senhor, está me chamando, o que está acontecendo? E aí ele fala, olha, não sou eu que estou chamando, é Deus quem está te chamando. E então Samuel conversa com Deus, Deus mostra algo para Samuel, e Samuel se torna um profeta. Isso no capítulo 3. E no capítulo 4, então, é narrado uma batalha de Israel contra os filisteus. E algo importante acontece nessa batalha de Israel contra os filisteus. Israel tenta batalhar, mas não consegue ganhar. A primeira batalha que ocorre, eles perdem alguns milhares de homens. E então os israelitas têm uma ideia muito boa na cabeça deles. Eles dizem o seguinte, vamos pegar a Arca da Aliança e vamos levar a Arca da Aliança até o meio da batalha e então nós venceremos. Porque Deus estará conosco. E nessa tentativa de manipular Deus, levando a Arca da Aliança, eles não conseguem. E a palavra diz que Israel novamente perde a batalha. São 34 mil homens que morrem
porque Israel tentou manipular a mão de Deus, trazendo a arca da aliança para o local da batalha. E nesse ínterim todo, nós lemos aqui que os filhos de Eli morrem, porque são maus sacerdotes, e o próprio Eli morre. E no final, ali no versículo 22 do capítulo 4, está escrito o seguinte: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, meus irmãos, só para que vocês compreendam bem o ponto que nós estamos aqui, Israel tenta batalhar contra os filisteus, trazendo a arca da aliança. Deus não ajuda essa batalha, porque não foi Deus que ordenou que a arca fosse levada, mas os israelitas que levaram, e por isso a arca, então, na batalha é tomada e levada pelos filisteus. E agora, a partir do capítulo 5, é narrado para a gente como que essa arca, estando no território filisteu, passa deste território e é levada pelo próprio Deus de volta a Israel. E nos mostra como que Deus é poderoso. E eu queria, lendo esse texto, compreender com os irmãos algumas verdades a respeito de Deus e do poder de Deus. Eu tenho aqui 5 verdades a respeito de Deus que eu gostaria que nós olhássemos. A primeira delas está no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe comigo a leitura destes versos. Diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo, não lhe pisam o limiar em Asdod até os dias de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Meus irmãos, a primeira verdade que esse texto nos ensina é que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é maior do que tudo. É maior do que todos os outros chamados deuses pelos homens. O primeiro mandamento nós lemos e diz: Não terás outros deuses diante de mim. Muita gente lê esse primeiro mandamento e então entende: olha, então existem outros deuses que poderiam ser adorados? É claro que não. A verdade é que o homem inventa e cria deuses para si, e a palavra de Deus diz: não adorem estes deuses, adorem apenas a mim. Existe apenas um Deus verdadeiro, e este Deus verdadeiro não pode ser igualado a outros deuses. Muita gente vai tentar igualar o Deus da Bíblia a outros deuses. Eu não sei se você já ouviu, quando conversava com alguém de outra religião, a seguinte frase: Deus é um só. Você adora aí e eu adoro aqui. Você está na sua religião adorando a este Deus e eu estou na minha religião adorando a este Deus. Mas Deus é um só e Deus é amor e Ele recebe a adoração de todas as religiões. Mentira! A grande verdade é que existe apenas um Deus, mas este Deus não se encontra em todas as religiões. Ele se encontra apenas por meio da Bíblia. E este Deus, que é um só, Ele é maior do que todos os outros deuses criados pelos homens. E este Deus não pode ser vencido por nenhum outro Deus. Nós lemos aqui a história que quando eles levam a Arca da Aliança, eles colocam a Arca da Aliança no templo dedicado a Dagom, que é um deus deles.
E então nós lemos que na manhã seguinte aparece o deus Dagon, a estátua, derrubada no chão. E eles levantam, vamos levantar a estátua e colocar o nosso Deus de pé de novo. E na outra manhã aparece a estátua com a cabeça cortada e só sobra o tronco. E ela de bruços diante da Arca da Aliança. Deus, quando faz isso, está deixando muito claro: eu sou maior do que Dagon. O entendimento que eles tinham naquele tempo é que quando um povo vencia outro, significava que o Deus deste povo era mais poderoso do que o dos outros. É por isso que os israelitas pensaram: olha, vamos trazer a Arca da Aliança, vamos trazer Deus para a batalha e então nós venceremos. E os filisteus, quando ouvem isso, eles ficam atemorizados no capítulo 4. E eles dizem: eles estão trazendo os deuses, os mesmos deuses que os tiraram do Egito, e eles são poderosos, nós vamos perder. Porque eles entendiam que quando um exército lutava, o Deus daquele exército estava junto. Então, quando o exército de Israel perde, o pensamento dos filisteus e de muitos outros povos era: o Deus de Israel perdeu. O Deus de Israel não tem poder. O Deus de Israel é pequeno e fraco. É por isso que Deus mostra que isso não é verdade. Derrubando e prostrando Dagon diante da sua Arca da Aliança. Meus irmãos, o Deus de Israel é o Deus mais poderoso, é o maior Deus de todos esses que foram criados pelos homens. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos algo muito importante para as nossas vidas. Deus, muitas vezes, pode permitir uma aparente derrota ou ser aparentemente derrotado para cumprir os seus propósitos. Eu imagino a cabeça do povo quando a Arca da Aliança é tomada e eles olham para aquela situação e dizem: olha, como essa mulher de Finéias diz, foi-se a glória do Senhor. Agora a situação chegou num ponto que não é mais reversível. Agora Deus perdeu e com Deus também nós perdemos. E nós olhamos para este mundo muitas vezes, nós vemos tragédias, vemos maldades, vemos injustiças. Nós vemos a igreja fazendo coisas, mas nós vemos pessoas infiéis enganando os fiéis. Nós vemos um homem chamado João de Deus fazendo coisas tão terríveis. Meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, muitas vezes nós ficamos perguntando: será que Deus se ausentou? Será que ele perdeu? Será que foi tomada a Arca da Aliança e agora não tem mais Deus sobre o seu povo? E a verdade é que não. A verdade é que Deus continua reinando. Deus continua cumprindo o seu propósito, mesmo com situações ruins e situações malignas. Deus usa as situações dolorosas e de aparente derrota para alcançar a sua vitória, para alcançar o seu propósito maior. Isso é uma das lições desse primeiro episódio. A outra que é muito importante é que Deus tem poder em todos os lugares. Eu acho que no pensamento daqueles homens era mais ou menos assim: quando nós levarmos a Arca da Aliança para o templo de Dagon, então Deus de Israel não terá mais poder ali. E Dagon então reinará sobre o Deus de Israel. Mas nós vemos que mesmo naquele local dedicado a Dagon, que era o Deus dos filisteus, Deus tinha poder, e todo o poder. E eu digo isso porque muitas vezes os cristãos têm um entendimento e um pensamento de que existem lugares mais sagrados e mais profanos, mais dedicados a Deus e mais dedicados ao diabo. E então existe até um pensamento e um medo de estar nesses locais. Olha, se eu passar em frente ou se eu pisar em um local onde eles fazem macumba, onde é praticado quimbanda, umbanda, ou seja lá o que for, então eu estou em terreno muito perigoso e Deus ali talvez não tenha poder. Meus irmãos, Deus tem poder em todo local. Deus tem poder no mundo todo, mesmo porque todo o universo foi criado por Ele. Ele tem poder sobre todos os locais e sobre todas as pessoas. O que isso significa para a gente, a primeira parte, meus irmãos? Primeiro, nós não devemos adorar outros deuses. Existe apenas um Deus,
e um Deus todo-poderoso. Eu fico pensando que a idolatria, adorar outros deuses, é uma coisa extremamente irracional. Eu penso nos filisteus, eles mesmos dizem, o Deus de Israel é o poderoso Deus que tirou Israel do Egito. Ele tem poder. E ainda assim eles adoravam a Dagon. Meus irmãos, a idolatria é totalmente irracional. É uma coisa que nós chamamos de religioso, porque muitas vezes vai além do que é explicável. É mais ou menos como aquela pessoa que torce para um time. E esse time pode perder de 5, 10 ou 15-0. E ele vai continuar gostando desse time, e ele vai continuar torcendo para esse time, e ele vai continuar achando que é o melhor time do mundo. Eu digo isso porque eu sou corintiano. E eu sei como que a gente, mesmo que perca, a gente gosta do nosso time. E a mesma coisa acontece aqui com relação à idolatria. As pessoas continuam adorando a seu Deus, mesmo sabendo que este Deus perde, mesmo sabendo que este Deus é mais fraco do que o Deus de Israel. Nós precisamos adorar a um Deus apenas, e este Deus é o Deus de Israel. Toda a idolatria é irracional, toda a idolatria deve ser rechaçada. Além disso, em segundo lugar, significa que nós podemos descansar mesmo em meio a situações adversas. Muitas vezes nós passamos por situações que parecem de derrota de Deus. Deus parece ter perdido, o mal parece ter ganhado. Mas então descansemos, porque Deus está alcançando o seu propósito maior e uma hora ou outra Ele vai demonstrar a sua glória e vai trazer a sua justiça. E ainda, uma terceira aplicação dessa primeira parte. Nós não devemos temer qualquer lugar ou qualquer ser, porque o nosso Deus é o Deus criador do universo. E seja nessa igreja, ou no templo de Dagon, ou em qualquer templo para qualquer outro Deus criado pelo homem, Ele é tão poderoso quanto aqui. E Ele reina tanto quanto aqui. E nós estamos com Ele tanto quanto estamos aqui. Primeira lição importante é que o nosso Deus é um Deus maior do que todos os outros. Segunda lição importante sobre quem é este nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que sempre cumpre os seus planos. Versículo 8 a 12, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: pelo que enviaram mensageiros e consagraram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate. E depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. E lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Meus irmãos, o povo filisteu percebeu que a arca da aliança não era uma coisa para se brincar. E eles perceberam o poder de Deus quando Deus colocou prostrado o Deus deles. E então eles começam a se perguntar: o que faremos com a arca? Leva para outra cidade. E chegando na outra cidade, Deus fere as pessoas da cidade e coloca tumores naqueles homens. E eles têm medo e falam: leva para outra cidade. E assim iam, levando de cidade em cidade. Talvez com o pensamento de que eles poderiam aguentar a punição de Deus. Ou de alguma maneira ludibriar a Deus e levando daqui para lá para tentar não sofrer na mão de Deus.
Mas o texto nos mostra que Deus sempre vai cumprir os seus planos. E utilizando essas coisas que nós acabamos de ler, Deus pode utilizar inclusive a calamidade para atingir o seu propósito. Nós lemos no início deste culto o texto de Isaías 45. E no versículo 7 desse texto fala, é Deus dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como assim? Deus cria o mal, cria o bem, cria a luz, cria as trevas, cria a paz. Como que isso funciona? A palavra mal aqui nesse texto significa calamidade. Não é o pecado, mas é o mesmo Deus que traz a paz em uma ocasião, é o mesmo Deus que traz a guerra em outra ocasião. O mesmo Deus que traz um sentimento bom e coisas boas numa ocasião, é o mesmo Deus que em outra ocasião acaba trazendo calamidades e situações difíceis. E por que ele faz tudo isso? Porque ele é mau? Não, justamente o contrário, porque ele é bom e porque ele está buscando alcançar o seu propósito maior. Todas as coisas acontecem e Deus usa essas coisas para alcançar o seu propósito. Nesse caso, por exemplo, Deus usou doenças, Deus usou tumores e Deus usou até mesmo, ao que parece, uma peste de ratos. Lá no capítulo 6, versículo 5 fala isso. E o povo, então, filisteu, sofrendo com tumores e com peste de ratos, eles estavam sofrendo na mão de Deus, que estava trazendo o mal, a malignidade, a calamidade, para alcançar o seu propósito. E a palavra diz que Deus fazia isso e fez isso desde os menores até os maiores. Meus irmãos, a palavra deixa muito claro que Deus pode usar situações calamitosas para alcançar o seu propósito. E ele faz isso, como foi falado aqui, ferindo homens do pequeno até o grande, no sentido de que todos os homens podem sofrer este mal. E isso não torna Deus injusto, porque não há nenhum homem que seja digno ou inocente diante de Deus. E Deus muitas vezes faz isso para alcançar o seu propósito. E ele então fere essa cidade com tumores e com ratos para alcançar o seu propósito. E é interessante porque o povo, sentindo essas dores, eles tentam de alguma maneira manipular Deus. Não sei se vocês conseguem notar aqui, mas quando eles dizem, vamos tirar a arca dessa cidade e levar para essa cidade, e depois dessa cidade para essa cidade, e depois para outra cidade, e vamos fazer assim, vamos fazer esse ciclo. Porque eles sabiam que deveriam levar a arca de volta para Israel, mas eles não queriam. Eles não queriam admitir a derrota diante de Deus. Então eles tentam manipular a mão de Deus e aguentar a punição de Deus. E eles dizem, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Meus irmãos, a grande verdade é que nós podemos sofrer essas situações calamitosas para que Deus alcance o propósito e o plano maior dele. E em tudo isso, a última coisa que nós podemos fazer ou tentar fazer é manipular a mão de Deus. Eles tentaram fazer isso e sofreram mais. Eles passaram 7 meses sofrendo com pestes e com a peste de rato e com os tumores, porque eles não queriam dar o braço a torcer e entender que haviam perdido para o Deus de Israel. E é aqui que eu vejo que se cumpre aquele texto de Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles conheciam apenas Dagon, o Deus pequeno e fraco, que eles podiam pegar a estátua aqui, colocar ali como eles quisessem. Mas eles não conheciam o Deus da Arca da Aliança, o Deus de Israel. Então Deus, com mão forte e poderosa, trazendo a calamidade, quebra o orgulho dos filisteus até o momento que esses filisteus se rendem. E no finalzinho eles dizem, ok, não tem mais como. Vamos devolver essa Arca da Aliança para Israel. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Primeiro, Deus tem um plano.
um desígnio. E não há homem, não há nação, não há nada neste mundo que possa resisti-lo. Então, muito simples. Aceite a vontade de Deus. Aceite o desígnio de Deus. E faça isso o mais rápido possível. Quanto mais nós lutarmos contra Deus, quanto mais nós lutarmos contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, mais nós sofreremos. Os filisteus sofreram muito até a hora que eles perceberam que eram pequenos diante de Deus. Antes disso acontecer, se renda diante de Deus. Se renda diante da vontade dele. Não resista a essa vontade. Antes, busque realizar essa vontade. Busque se colocar de acordo com essa vontade para ser usado por Deus para alcançá-la. Mas nunca, jamais tente ir contra essa vontade de Deus. E hoje nós podemos conhecer a vontade de Deus claramente por meio das Escrituras. Se tem uma coisa que nós podemos aprender aqui é o seguinte: entenda o que a palavra de Deus diz, entenda a vontade de Deus e se coloque no centro dessa vontade. E então, certamente, você sofrerá muito menos do que se você tentasse resistir e colocar a sua vontade sobre a de Deus. Segundo o ensinamento dessa segunda parte, não tente manipular a Deus para realizar o seu plano. Ele não é tolo, ele não é fraco e ele não é refém da própria lei e letra que ele escreveu. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, Deus não é tolo. Não tente enganá-lo fazendo voltas humanas achando que Deus vai cair nisso. Eles tentaram levar de cidade em cidade para tentar escapar da mão de Deus. Ananias e Safira tentaram enganar a Deus, venderam a propriedade para entregar à igreja, pegaram uma parte, entregaram o resto e falaram: isso aqui é tudo. Tentaram enganar a Deus e não conseguiram. Morreram por isso. É o que a palavra nos diz lá em Atos. Nós tentamos às vezes enganar a Deus. Eu conheço pessoas que fazem assim. Elas sabem que têm de fazer devocionais, orar ao Senhor, ler a Bíblia, e então fazem da seguinte maneira: oram rapidinho, leem a Bíblia, não compreendem nada, mas bem rapidamente oram no final e dizem: Senhor, cumpri minha parte para contigo, agora me abençoa. Achando que Deus é tolo, achando que Deus pode ser enganado. Há outras pessoas que usam a Bíblia e dizem, por exemplo: olha, eu posso beber, eu não posso me embriagar, e então eu não estarei em pecado. E aí não se embriagam. Todo dia bebem, mas não se embriagam. E acham que estão fora de pecado diante de Deus. Mesmo sendo muitas vezes motivo de queda de irmãos, mesmo sendo muitas vezes usado pelo mal. A palavra também mostra para a gente que Deus não é refém da letra fria da lei. Nós tentamos manipular a Deus muitas vezes usando a própria Bíblia de Deus. Os judeus faziam isso. Eles tentavam manipular a lei que havia vindo por meio de Moisés para dizer que estavam cumprindo essa lei, mas na verdade não estavam. Mas tecnicamente eles estavam cumprindo a lei de Deus. Mas Deus não é tolo. Deus sabe quando nós tentamos manipulá-lo e quando nós tentamos manipular a sua lei. Eu conheço pessoas que falam o seguinte, e eu já vi isso sendo pregado por um grande líder religioso no Brasil. Se você der o dízimo a Deus, Ele é obrigado a te abençoar. Eu ouvi isso e fiquei boquiaberto com essas palavras, achando que ele estava brincando, mas não estava. Mas qual que é o entendimento? A palavra diz: olha, entrega os dízimos e então eu vou abrir as comportas do céu e veja-me, prova se eu não vou abençoar. Então usa o texto bíblico, fora de contexto, sem usar o resto da palavra, para tentar manipular Deus e fazê-lo refém da sua própria palavra. Dizendo: olha, o Senhor disse, então abençoa. E faz agora, porque eu estou com pressa. Achando que se pode manipular a Deus. Meus irmãos, não tentem manipular ao Senhor. Ele é muito maior e muito mais poderoso do que você pensa. Terceiro ensinamento importante. Nosso Deus é misericordioso.
Isso aí está no capítulo 6, versículos 1 até o versículo 18. É o maior texto que nós temos, mas é importante que o leiamos. Capítulo 3, capítulo 6, versículos 1 a 18, fala assim: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós, e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não o deixaram ir? E eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, que é em Israel, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. E versículo 10 diz então: assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em uma casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a saga de trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Venderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. Até aí a palavra de Deus. Sei que é um texto mais longo, mas nos mostra como que a história se desenrolou. E nos mostra muito claramente que Deus foi misericordioso com esse povo. Não sei se vocês conseguiram compreender aqui qual que foi a tônica da coisa. Eles perceberam que a arca era mais poderosa, que Deus era muito mais poderoso que eles, e então disseram: vamos entregar essa arca de volta para Israel. Mas como que a gente vai fazer isso? E como que a gente vai ser curado? Então eles consultaram alguns sacerdotes pagãos, não de Israel, e estes sacerdotes pagãos disseram: olha, vocês vão entregar a arca, mas vão entregar com algumas imagens de ouro. 5 tumores
e 5 ratos de ouro. E então Deus vai aceitar essa oferta, e se Ele quiser, vocês vão ser perdoados. Então coloquem a arca, coloquem as oferendas e enviem para a terra de Israel. E então Deus mostra grande misericórdia por esse povo, porque Ele aceita essa oferta. Eu acho esse texto aqui muito interessante, porque mostra que Deus, na sua grande misericórdia, considerando talvez a ignorância desse povo e a tentativa deles de serem curados e de alcançarem essa misericórdia, Ele de fato não pesa mais a mão sobre este povo. Aceita aquelas oferendas de ouro. Ele não precisaria fazer isso. Deus não precisaria tirar a mão, curar as feridas, tirar a peste de ratos, mas Ele faz isso mostrando a sua misericórdia, aceitando essa oferta. Tiago 4, versículo 6, eu acho muito interessante porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os filisteus mostraram humildade. Os filisteus mostraram que estavam quebrados diante do poder de Deus de Israel. E quando nós nos rendemos a Deus, Ele mostra misericórdia. Assim como mostrou a estes sacerdotes pagãos, assim como Ele mostrou guiando as vacas até Bet-Semes. Eu não sei se vocês perceberam, mas essas vacas não tinha ninguém atrás mostrando o caminho. Elas foram sozinhas. Quem levou essas vacas foi o próprio Deus. E Ele mostra a sua misericórdia para com este povo, mesmo não precisando fazer isso. O que isso nos ensina? 2 lições principais. Primeiro, nós devemos quebrar o nosso orgulho diante de Deus. Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais soberbos nós formos diante de Deus, quanto mais nós acharmos que nós conseguimos resisti-lo e a sua vontade, menos Ele vai mostrar a misericórdia dele para nós. E menos Ele vai nos agraciar. Quebre o seu orgulho diante de Deus, para que você então receba, ou que Deus tenha misericórdia da sua vida. Nós temos a história e o mau exemplo dos egípcios. A história diz que Moisés foi ao faraó e diz: deixa meu povo ir. E o faraó não deixou. Deus então envia 10 pragas. E o povo do Egito sofre. E muita gente morre, porque foram orgulhosos diante de Deus. Principalmente o faraó. Mas aquele que demonstra humildade, Deus também demonstra graça. Primeiro, quebre seu orgulho diante de Deus. Segundo, confie na misericórdia de Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nós lemos um texto também aqui, Isaías 55, versículo 7, onde nos diz que nós devemos nos voltar para Deus, porque Ele é rico em perdoar. De fato, aqueles homens, mesmo sendo de outras cidades, de outros povos, se renderam a Deus, foram humildes diante de Deus, entregaram uma oferta a Deus, e Deus, na sua soberania e no seu poder e na sua misericórdia, mostrou graça diante deles. E Deus faz isso costumeiramente, porque Ele é rico em perdoar. Nós vemos isso com Jesus no Novo Testamento. Nós vemos que Jesus perdoou o bandido da cruz. Jesus perdoou a mulher adúltera. Jesus perdoou o coxo. E tantos outros que foram perdoados por Cristo. Deus é rico em perdoar. Significa que também você pode se achegar a Deus. Muito mais você que tem hoje a Bíblia e conhece Jesus, se achegar a Deus e rogar a graça dEle e rogar o perdão dEle. Não há nada que você possa ter feito neste mundo que seja maior do que o perdão de Deus. Eu conheço muita gente, meus irmãos, que tem medo de vir à igreja e de se achegar a Deus porque pensam que cometeram os piores pecados deste mundo. Porque pensam que já cometeram coisas que foram tão terríveis e tão más diante de Deus que Deus jamais os perdoaria. Mas a palavra diz que Deus é rico em perdoar. Não há pecado grande o suficiente que seja maior do que a graça de Deus. Essa é a terceira lição que nos ensina o texto. A quarta lição importante sobre quem é o nosso Deus.
está nos versículos 19 até o 21. A palavra diz que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus santo. Versículo 19 e 21 fala assim: Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia perante o Senhor este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. O texto aqui, meus irmãos, mostra que o povo de Israel, o próprio povo de Deus, recebe a arca da aliança e, na sua curiosidade característica dos homens, abre a arca da aliança e olha dentro. E quando eles fazem isso, eles sofrem e muitas pessoas morrem. Qual que é o motivo? A arca da aliança é santa. Eles sabiam disso. Isso era muito claro para eles. Eles sabiam que só poderia chegar perto da arca da aliança o sumo sacerdote uma vez por ano para a expiação dos pecados. Essa arca da aliança era colocada num local do templo e no tabernáculo chamado o Santo dos Santos. Ninguém poderia entrar lá. E se alguém entrasse e não fosse sumo sacerdote, morreria. Eles sabiam disso e ainda assim eles tratam a coisa santa de Deus de qualquer maneira. O texto nos mostra que as coisas de Deus, meus irmãos, não podem ser tratadas de qualquer maneira. E Deus, de fato, não tem por inocente quem assim faz. Os filisteus entenderam isso e trataram a arca com um pouco mais de respeito do que os próprios israelitas. Não olharam dentro, não pegaram, manusearam, colocaram no carro de bois e falaram: vai a arca, leva, Senhor. Enquanto isso, quando o povo de Deus chega àquela arca, eles olham dentro e profanam a arca, e Deus não os tem por inocentes. Nem mesmo o seu próprio povo, ou o povo de Israel. Deus não deixa, meus irmãos, profanadores impunes. Nós temos um outro relato que diz respeito a essa mesma questão, quando Uzá, um homem de Israel, e não sabemos, a Bíblia não fala se ele era um homem que estava em grandes pecados, nada disso. Mas a palavra diz que Uzá, vendo a arca da aliança quase caindo de um carro de bois, ele acha que vai cair, talvez num impulso para fazer algo bom, tenta segurar a arca, encosta na arca e a palavra diz que ele morre. É fulminado na hora. Isso porque a palavra de Deus era muito clara. Ninguém pode tocar na arca, porque a arca é santa. Meus irmãos, nós precisamos tratar Deus e as coisas de Deus com todo o respeito, porque são santas, porque nós temos um Deus santo. Eu não sei quantos de vocês já leram Isaías 6, mas Isaías 6 nos fala de uma visão que Isaías tem, e o Senhor sentado no seu trono sobre o templo, e as abas das suas vestes cobrindo todo o templo, e ele olha para aquela imagem de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor, e eu sou um homem impuro. E eu tenho impuros lábios e habito no meio de um povo que tem impuros lábios também. Tem misericórdia de mim, porque o Senhor é santo. Eu creio, meus irmãos, que nós perdemos um pouco a noção da santidade de Deus. Eu creio que nós, como igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo, eu creio que nós perdemos a noção de que Deus é santo e deve ser tratado como santo. E as coisas de Deus devem ser tratadas de maneira santa. Primeira coisa que essa quarta parte nos ensina é que as coisas de Deus são santas e precisam ser tratadas com santidade. Isso me traz à mente uma implicação e aplicação muito clara. Eu penso no culto ao Senhor. O culto ao Senhor é santo. Quando nós estamos na igreja, cantando, orando, na parte da exposição da palavra, nós estamos em um momento prestando culto ao Deus Santíssimo. E nós precisamos agir também de maneira que corresponda a essa santidade.
Muitos de nós temos perdido o senso de santidade, inclusive no culto. E isso tem a ver com tudo. Tem a ver desde o que nós pensamos até o que nós vestimos. Porque nós estamos diante de Deus, adorando ao Deus Santíssimo. E não confunda as coisas. Não pense que porque Deus parece estar mostrando mais misericórdia e não está matando as pessoas no templo, no culto a Ele, que Ele não se ofende quando pessoas tratam as coisas santas de maneira banal ou leviana. Entenda que o culto ao Senhor é santo. Venha de maneira santa. Se porte de maneira santa. Ensine seus filhos a maneira santa como o culto deve ser. Tudo isso compõe o culto ao Senhor e certamente Ele se agrada disso. Segundo, nós devemos temer a Deus. Como eu disse, meus irmãos, parece que a igreja perdeu o senso da santidade de Deus e perdeu o senso do poder e da grandeza de Deus. Nós estamos em um tempo em que Deus tem sido misericordioso e agido de maneira mais amena com os profanadores, com as coisas que fazem contra Ele. E nós entendemos isso. Deus age de maneiras diferentes, em épocas diferentes, com propósitos diferentes. Mas nós nos esquecemos que Deus, o mesmo que Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que estava lá. O mesmo Deus que trouxe a peste, que trouxe os tumores, que trouxe os ratos, que matou aquelas pessoas porque foram profanadoras, é o mesmo Deus que está conosco hoje. E este Deus é poderoso, e nós devemos temer a este Deus. Nós precisamos recobrar a noção de santidade e a noção de temor de Deus. Quando nós entendemos que o nosso Deus é santo e o nosso Deus é poderoso, assim também muda a nossa vida. E nós lemos que o texto aqui, que mesmo o povo de Deus, sendo do povo de Deus, sofreu as consequências dos atos contra Deus, estando dentro ou fora da igreja. Como diz a palavra, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quinta verdade a respeito do nosso Deus que ensina esse texto. Nosso Deus é soberano. Versículo 1 do capítulo 7 de 1 Samuel. Diz assim a palavra de Deus. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca da aliança. Meus irmãos, se você acompanhou esse texto até aqui, você observou que Deus, sem a ajuda de homens, fez todo o seu plano ocorrer, de maneira soberana. Sem a ajuda de homens, Ele retirou a arca do templo de Dagon, prostrou o Deus fraco dos filisteus diante dele. Essa arca foi levada para as cidades dos filisteus, de cidade em cidade, e Deus, com o poder dele, sem a ação humana, fez com que a arca dele fosse levada do território filisteu até o território de Israel, tudo isso com o seu poder, até chegar a uma cidade em Israel, Bet-Semes, e dessa cidade, ele também com o seu poder, levou essa arca até Kiriate Jearim. E tudo isso ele fez com o seu poder. E esse era o seu plano final, que a arca chegasse até Kiriate Jearim. Meus irmãos, Deus é soberano. E Ele usou todas essas coisas para mostrar a sua soberania e para mostrar que Ele pode usar todas essas coisas. Ele usou a derrota de Israel, Ele usou a peste e a morte dos filisteus, Ele usou a morte do próprio povo dele que olhou a arca quando não poderia. E novamente nos lembramos daquele texto de Isaías. Eu sou o Senhor, eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas para alcançar o propósito final dele. E Deus demonstra a sua soberania.
quando Ele permite tudo isso acontecer. E uma parte desse texto que me deixa sempre boquiaberto é essa parte que está narrada no capítulo 6, que nós lemos, aonde fala que o povo filisteu coloca sobre a carroça um cofre com as oferendas de ouro e a arca da aliança para ser enviada para Israel. E então eles dizem, olha, se a arca for para Israel, então é coisa de Deus. Se não for, então não é nada de Deus. E então nós vemos como que Deus usa e controla todas as coisas quando nós percebemos a circunstância em que eles fizeram isso. Preste atenção. Eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria. Qual que é a tendência da vaca e da sua cria? Ficarem juntas. Se a cria berra, a vaca, a mãe, vai logo atrás da sua cria. Essa é a tendência natural. E eles fizeram o seguinte, pegaram as 2 vacas que tinham acabado de dar cria, colocaram no carro de boi, as vacas que não tinham recebido treinamento algum, porque não tinham recebido jugo ainda sobre suas costas, colocaram elas ali, prenderam os seus filhos, os bezerrinhos, numa casa e falaram, se a vaca for na direção contrária para Israel, então é coisa de Deus. E a palavra diz que essas vacas, destreinadas, com a natureza chamando para voltarem para os seus bezerros, elas saem andando em direção contrária até Israel. E berrando, talvez querendo voltar para os seus filhotes, mas vão, sem desviar para a direita nem para a esquerda. E chegam até a cidade que elas deveriam chegar, Bet-Semes. Meus irmãos, quando eu vejo isso, eu vejo que Deus controla tudo mesmo. Deus controla os homens, Deus controla as pestes, Deus controla os corpos, os tumores, e Deus controla a natureza, Deus controla os animais e faz com que eles obedeçam de qualquer maneira. Este é o Deus que nós adoramos, um Deus que é totalmente soberano para realizar a sua vontade. O que essa quinta parte nos ensina? Mais uma vez, o que nós já falamos, nós devemos nos render à vontade soberana de Deus. Nós devemos cooperar com essa vontade soberana de Deus. Nós devemos entender que Deus utiliza o mal e o bem para realizar o seu plano, e Ele pode fazer isso porque Ele é todo soberano. E mais uma coisa importante de entendermos, é que todo o plano de Deus é bom. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, ou outros que falam da soberania de Deus, pode vir um pensamento e uma dúvida na nossa cabeça, pensando, mas esse Deus ele é poderoso, mas ele é mau. Como que ele pode fazer tudo isso e trazer a calamidade, trazer a doença, e trazer os ratos, e forçar a vaca, e até... Como que ele faz tudo isso para fazer só a própria vontade dele, mas que egoísta? Meus irmãos, todo o plano de Deus é bom, mesmo que nós não compreendamos. Quando Deus faz tudo isso, Ele faz para levar a arca de volta para Israel e reestabelecer a religião em Israel. Quando Ele faz essas coisas, Ele está cumprindo o plano maior dele, de manter a religião de Israel, para que chegasse nos dias de Jesus e tivesse uma religião em funcionamento. Ele cumpre todas as coisas, Ele faz tudo acontecer para cumprir o seu plano maior. E o seu plano maior, primeiro, é ser glorificado. E segundo, ser glorificado por meio da salvação do seu povo. Se Ele fez tudo isso, foi para que chegasse naquele momento da cruz em que Jesus morresse pelos pecados. É para que chegasse hoje e nós estivéssemos aqui, crendo no Senhor, crendo em Jesus e salvos pela graça dele. Tudo o que aconteceu, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez, Ele fez para cumprir o seu plano maior. E quando nós olhamos tudo isso, o seu plano maior é Jesus. E essa história toda diz respeito a algo que aconteceu também quando nós vemos a respeito da salvação. Esse texto mostra que Deus pune o mal. E nós vimos que na história da salvação e da redenção também é assim. Nós somos pecadores e Deus pune o mal. O salário do pecado é a morte.
Mas nessa história nós vemos também que Deus é misericordioso com os humildes. E Jesus mesmo diz que são felizes aqueles que choram. Nós vimos por meio da palavra, no Novo Testamento, que Deus derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre aqueles que entendem que o pecado é maligno, entendem a punição de Deus e se rendem diante de Deus. Essa história fala que Deus é soberano e usa o bem e o mal para trazer o bem. E quando nós pensamos em Jesus, sempre que eu penso nisso eu fico perplexo também. Quando nós pensamos em Jesus, nós percebemos que Deus realmente usa o bem e o mal para trazer a salvação e a sua glorificação. Eu perguntei certa vez para uma pessoa, e já fiz várias vezes essa pergunta, se você já foi aconselhado, talvez você já tenha ouvido. A morte de alguém é uma coisa boa? E geralmente eu ouço, não, de maneira alguma, como? É terrível. E eu sei que é difícil passar por momentos de luto, mas eu vejo que a morte é uma calamidade e acontece. Mas essa calamidade é usada por Deus para trazer o bem. E quando eu penso em Jesus, eu vejo que Deus fez isso com Ele mesmo. Ele usou a morte do seu próprio Filho, que é uma calamidade, é algo que nós vemos como mal, quando nós pensamos em Jesus sendo açoitado, chicoteado e pendurado naquela cruz. É uma coisa má, maligna, que vem do coração mau do homem, do pecado. Mas Deus usa isso. E Ele usa essa morte para trazer o bem. Deus usa o bem e o mal aos olhos dos homens para realizar a sua vontade final, que é ser glorificado e salvar o seu povo. Romanos 8:28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O plano de Deus se realiza para que Ele seja glorificado, para que seu povo seja salvo. E em tudo isso, nós vemos que Ele mostra que Ele é maior do que tudo, que Ele sempre cumpre os seus planos, que Ele é misericordioso, que Ele é santo, que Ele é soberano e que o nosso Deus, de fato, enviou Jesus para este mundo para morrer pelos pecados e salvar os pecadores. Este é o Deus que nós adoramos e é o Deus que nós temos de ter em mente sempre que nós chegamos a este local para louvar e em todo o resto da nossa vida, em cada momento nos lembremos de quem é o Deus que adoramos. Qualquer coisa menor ou diferente disso não é suficiente para o verdadeiro Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos pela sua palavra, que nos mostra verdades, algumas vezes duras, mas nos mostra as verdades que levam à vida eterna. Agradecemos porque ela nos mostra a sua grandeza e pedimos, Pai, ajuda-nos a viver de acordo com essa grandeza. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a palavra que nos mostra quão soberano e poderoso é o Senhor. E que conhecendo a sua soberania e conhecendo o seu poder, nós possamos glorificá-lo. E nós possamos ter uma vida aqui de acordo com a sua vontade. E tenhamos uma vida boa, uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude, Pai, a entender o teu tamanho e a nossa pequenez. Pedimos isso crendo no Senhor e agradecendo imensamente, Pai, porque o Senhor, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, é extremamente misericordioso e foi gracioso demais ao enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz e nos salvar de nossos pecados. Tudo isso agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém.